Nós queremos, nesse mês, falar um pouco sobre haja luz. Esse mês de dezembro, nós festejamos o Natal, que fala acerca do nascimento de Jesus Cristo. E é algo que nós não podemos deixar passar em branco. É algo extraordinário, um evento que mudou a história da humanidade, um evento que mudou a minha história, a história da minha família, e a partir do nascimento de Jesus começa um novo tempo sobre a face da terra. Jesus ele vem trazer o período da graça sobre a nossa vida, aonde nós não somos mais aceitos por Deus por obras realizadas, mas através dessa obra extraordinária de Jesus Cristo. O que eu preciso fazer para ter essa obra? Eu preciso apenas confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso receber Jesus em meu coração e confessar com a minha boca que Jesus é o meu Salvador. E a partir daí, Deus ele escreve o meu nome no livro da vida. Muitas pessoas sobre a face da terra conhecem Jesus. Existem muitos lugares onde as pessoas elas têm um evangelho, mas não é o evangelho de Jesus, e elas dizem, mas nós falamos de Jesus. Não, Jesus não deseja que nós venhamos apenas a falar dele. Jesus ele quer fazer parte da nossa vida. Jesus quer ser o centro da nossa vida. E a partir do nascimento de Jesus, esse era o propósito de Deus para a humanidade. Que esta humanidade agora experimentasse uma vida na luz do Senhor. Amém? O texto que nós queremos ler nessa noite, Isaías capítulo 9, os versos 1 a 7, e queremos falar brevemente sobre esse texto. Vamos falar adiante durante esse mês. Eu tenho plena certeza que Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. O texto diz, apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, por seus opressores, tu o despedaçastes com o dia da derrota de Midian. Em verdade, toda a bota de guerreiro usada no combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimados, como lenha no fogo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Emanuel, Deus conosco. Amém? Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Amém? Que texto maravilhoso, que texto extraordinário. A palavra de Deus fala aqui acerca de trevas, ao povo que andava nas trevas. E as trevas podem simbolizar
o obscuro do inconsciente, o abismo impenetrável, um lugar que desperta a apreensão e o medo. Percebe? A palavra de Deus diz que eu e você, como filho de Deus, nós não vivemos com medo. Por quê? Porque nós não vivemos mais nas trevas. Trevas é lugar onde as pessoas sentem apreensão e sentem medo. E eu e você não vivemos mais nas trevas. Não confundamos trevas com escuro, pois tudo que é escuro recebe luz ocasionalmente. Já trevas é lugar de densa escuridão, que não se sabe onde começa e nem onde termina. Não se sabe onde começa nem onde termina. Tá? Trevas é a ausência de luz. O que é trevas, pastor? É um lugar onde não tem luz. E a ausência de luz também representa a ausência da glória de Deus. Representa a ausência de Deus. A ausência de Deus. A ausência do Filho de Deus. E a ausência do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que eu e você, nós não andamos mais em trevas, nós não vivemos mais em trevas. Porque se eu estou em trevas, Deus não está naquele lugar. Se eu estou em trevas, Jesus não está naquele lugar. A palavra de Deus fala que Jesus é a luz verdadeira. Então, se eu estou lá e Jesus está comigo, já não haverá trevas, porque a luz está naquele lugar. E se eu estou em trevas, o Espírito Santo não está comigo naquele lugar. Meu irmão, eu e você não vivemos mais em trevas. As trevas não fazem parte mais da nossa vida. Não dizem respeito à nossa vida. Mas quando nós olhamos um pouco para o mundo, nós vamos encontrar muitas e muitas e muitas pessoas que estão vivendo nas trevas. E neste lugar, eles estão vivendo longe de Deus, eles estão vivendo longe de Jesus Cristo, dessa vida extraordinária, abundante que Jesus tem para nos dar, e eles estão vivendo longe do Espírito Santo de Deus, longe do extraordinário, do sobrenatural de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 23 a 25, lemos: a cidade também não necessita do sol, nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é o seu candelabro. Um candelabro, para poder produzir a sua luz, precisa do óleo. Percebe que na eternidade, né, nesse lugar que o Senhor prepara para nós, a glória de Deus é a luz. Jesus é o candelabro e nós temos a presença do Espírito Santo naquele lugar. As nações andarão sobre a luz dessa cidade, e os reis da terra lhe trarão suas riquezas, e os seus portais estarão continuamente abertos todos os dias, e ali não haverá noite. Ali não haverá noite. As trevas escondem, a luz revela. Quantas e quantas vezes eu já ouvi falar de pessoas que não querem ir a determinado lugar, porque dizem que se eu for naquele lugar, lá haverá revelação. As pessoas vão começar a revelar a minha vida, a falar acerca da minha vida. Então, essa pessoa, ela já tem consciência de que a vida que ela vive é em trevas. Mas ela não quer que a luz revele aquilo que as trevas estão escondendo. Ela se torna refém das trevas. Refém das trevas. Mas nós cremos num poder maior, que quando chega, as trevas batem em retirada. E essa é a nossa boa obra, é levar luz em situações de trevas. Trevas e luz representam dois reinos e representam duas obras. A Bíblia diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de luz. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, há uma mudança de governo sobre a nossa cabeça. O reino das trevas
ele é reinado por governado por Satanás e seus demônios. E nesse reino pertencem todos aqueles que não têm Jesus Cristo. No passado, quando eu e você não tínhamos Jesus Cristo, era lá o nosso lugar, lugar de trevas, lugar de sofrimento, lugar de opressão, lugar de viver sem liberdades, escravos, de tristeza, de medo, de aflição. Mas Jesus veio e nos tirou deste reino e nos colocou no reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, reino de luz. Reino de luz. Por isso, aquele que tem Jesus não vive mais em trevas. E as obras passam a mudar. Nós não vivemos mais para manifestar as obras das trevas. Nós vivemos para manifestar obras vivas, obras que glorificam, que exaltam o nome de Deus. Amém? Primeiro aspecto que eu quero deixar para você, apesar de tudo. Isaías capítulo 9, versículo 1 o versículo começa dizendo: apesar de tudo. E esta expressão usada por Deus, apesar de tudo, aponta para os versos e os capítulos que antecedem a esse capítulo 9. O profeta Isaías, ele está escrevendo, está liberando uma palavra vindo da parte de Deus. E ele chega nesse exato momento e diz, apesar de tudo, ele diz tudo aquilo que foi falado do início até agora, aponta para esse apesar de tudo. E onde que Deus, ele aponta para as atitudes que o ser humano fazia. E nós podemos citar algumas. Se você ler Isaías, a partir do capítulo 1 até o capítulo 9, você vai encontrar tantas atitudes que Deus não aprovava. Tantas atitudes que provocavam a ira em Deus. Tantas atitudes que manifestavam a rebeldia para com Deus. Atitudes que mostravam que o povo não estava nem aí para Deus. Eles viviam da sua maneira, do seu jeito de ser, de pensar e de agir, vivendo apenas para si, satisfazendo apenas os seus desejos e esquecendo de Deus e da sua vontade. Esquecendo que Deus tinha o melhor para eles. E diante dessas situações todas, Deus diz, apesar de tudo aquilo que você fez, e algumas coisas, ele diz, ai dos que se tornam senhores absolutos da terra. Deus fala que haviam pessoas que estavam só preocupadas em conquistar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Eles não tinham mais um olhar para o próximo. Eles não estavam preocupados se o próximo tinha ou não tinha. O importante era que eles tinham e que tinham mais. E que tinham mais. Ai desses. Ele fala no capítulo 5, verso 11, ai dos que se levantam cedo para embriagar-se. E quando a noite cai, ainda buscam se aquecer embebedando-se mais. Já levantavam de manhã cedo com um único objetivo, se embriagar. E quando a noite caía, você podia pensar, agora cessou. Não, eles queriam continuar, faziam isso continuamente. Ai dessas pessoas. Um outro aspecto que fala os textos anteriores, ai do que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes da carroça. Iniquidade, né? Então, as pessoas eram iníquas e viviam presas ao engano e enganando outras pessoas. Você imaginou só agora, nós vivemos num tempo, quanto engano há nesse tempo que nós vivemos hoje? E as pessoas falam e parece uma sabedoria, mas, na verdade, aquilo que elas estão falando apenas são palavras de engano. Quantas e quantas pessoas colocam crédito nessas palavras e acabam sendo enganadas? Ai dessas pessoas. Ele fala também, ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Percebe que haviam pessoas que eles trocaram os valores. Aquilo que era ruim, eles passaram a dizer que é bom. E aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, eles passaram a dizer que era ruim.
Então, eles mudaram, os valores da sociedade mudou. Os valores pelos quais as pessoas viviam, pelas quais constituíam e firmavam as suas famílias, mudou. E Deus diz, ai daqueles que mudaram os valores. Ai daqueles que disseram que o mal era bem, bom e o bom era mal. Ai dessas pessoas. Ele fala também, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Quantas pessoas elas são sábias apenas aos seus próprios olhos. E aquilo que elas falam, aquilo que eles creem, parece que é verdadeiro, mas não procede da parte de Deus. Não estão abertos a nenhum outro conselho, não estão abertos a nenhuma outra direção. São sábios apenas aos seus próprios olhos. A Bíblia diz, ai destas pessoas, ai destas pessoas. Ai dos que são valentes para beber muito vinho, e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Absolvem o ímpio, absolvem aquele que era culpado, aquele que deveria de ser condenado, absolvem, porque receberam pagamentos, foram subordinados. Deus está condenando a justiça, Deus está condenando a maneira das pessoas viverem, e as pessoas deturparam, mudaram a forma correta de viver. E Deus diz, ai destas pessoas. Ele também fala, mas ai do ímpio, do homem que pratica o mal. Tudo lhe irá mal. Eis que ele será tratado na mesma medida das suas ações malignas. Quantas pessoas dizem, isso não dá em nada, isso não vai levar em nada. Será tratado na mesma medida das suas ações. Um outro aspecto, o povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo, o jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. E nós não precisamos ir muito longe. Se você pegar qualquer ônibus coletivo urbano, e tem lá as suas cadeiras reservadas para pessoas deficientes e idosos, e tiver alguma outra necessidade, quantas e quantas vezes você encontra um jovem sentado naquela cadeira e chega uma pessoa para sentar aqui teu direito e ele diz, trabalhei o dia inteiro, você não precisa vir aqui, você pode ir outro horário. E Jesus diz, ai dessas pessoas, o povo que começa a oprimir o próprio povo. O povo sofre na mão do próprio povo. Ele diz também, seus líderes se rebelaram com ladrões, mancomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno, fizeram alianças com os ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. A palavra de Deus diz que nós sempre temos que ter um olhar para os órfãos e para as viúvas. Ai daqueles. E o último exemplo para nós, sendo assim, desistir de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? E aí chega Deus no capítulo 9, ele diz, apesar de tudo isso que o homem fez, apesar de todas as suas ações, Deus, ele diz, apesar de a atitude que nos leva ao encontro de, independentemente da obra praticada, seja boa ou má, levando a agir por graça e misericórdia, nunca por merecimento. Deus agora está oferecendo para essas pessoas que fizeram tudo isso algo extraordinário. Não porque elas são merecedoras. Porque se for por merecimento, nem eu e nem você merecemos nada da parte de Deus. Tudo o que nós temos, tudo o que o Pai nos deu é mediante a graça, através da pessoa de Jesus Cristo. Apesar de aponta para a graça e não para o merecimento.
Quando você olha para uma pessoa, você vai ver atitudes naquela pessoa, naquela casa, naquela empresa. Você vai dizer assim, como pode fazer isso? E Deus pode dizer, apesar de fazer isso, eu tenho algo para a vida dele. Algo extraordinário. Apesar de a atitude daquele que sabe tudo. Apesar de a atitude daquele que sabe tudo, nos mínimos detalhes. Cada pecado, cada palavra, cada ação, cada pensamento, cada motivação, que sempre foi contrária à sua vontade, à vontade de Deus, levando o homem cada vez mais longe da presença de Deus, mergulhando-o mais e mais em densas trevas. Deus sabe aonde você está, apesar de. Você pode estar na mais densa escuridão, as mais densas trevas. Você pode achar, não há mais solução para a minha vida, não há mais solução para essa situação, não tem mais, não vejo saída. E Deus diz, apesar de, eu tenho algo para você. Quanto mais longe nós vivemos de Deus, maiores as trevas serão. Apesar de, deve sempre ser a atitude da igreja, que contempla o ser humano caído, que contempla o ser humano em pecado, em desgraça, em ruína, mas se dirige na direção deste, pois diante de seus olhos contempla a obra que é maior do que os seus erros, os seus pecados, manifestando a graça divina, o amor incondicional, a misericórdia que não nos consome, a esperança que transforma, que muda, que faz tudo novo, apesar de. Apesar de deve ser sempre a minha e a sua atitude para com as pessoas. Não importa quantas vezes as pessoas erraram para comigo e para com você. Não importa quantas vezes você foi traído, apesar de. Deus tem algo para aquela pessoa. Deus tem algo extraordinário para a vida daquela pessoa. Pessoas só serão alcançadas quando manifestarmos a mesma atitude do nosso Pai Celestial, que veio ao nosso encontro, sabendo acerca de tudo que fizemos. Porém, de não ainda o que fizemos para nos salvar. Nos dar o novo, nos amar, nos encher de vida espiritual, apesar de tudo que fizemos, pensamos ou falamos. Isaías capítulo 9, versículo 1, começa com apesar de. E essa palavra, apesar de, vem carregada de amor, vem carregada de perdão, vem carregada de vida, vem carregado do novo de Deus. Deus diz, apesar de tudo que as pessoas fizeram, eu tenho algo para você. Apesar de, eu tenho algo para você. Amém? Um outro aspecto que quero deixar para você, escuridão e trevas. Trevas e escuridão podem simbolizar a falta de conhecimento, de revelação e de entendimento. Pessoas que não meditam na palavra de Deus, pessoas que não têm contato com a palavra de Deus, elas não conseguem entender a palavra de Deus, porque não há revelação, não há luz. Apenas a trevas, elas não conseguem entender. Trevas e escuridão ocultam do ser humano o sobrenatural, o espiritual, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A vontade e o querer de Deus. Muitas pessoas não conseguem sentir, porque não conseguem ver por causa das trevas. E as trevas não revelam a vontade de Deus, ocultam, porque estão vivendo em trevas. Trevas e escuridão nunca revelarão as virtudes, o valor, o caráter, os sonhos, os propósitos divinos para o ser humano. Trevas e escuridão nunca vai mostrar.
Quantas pessoas querem tirar a sua vida porque vivem pelo engano do diabo, não conseguem mais ver nenhuma solução. As trevas tomaram conta daquela vida, não consegue ver, não consegue ver. Quantas pessoas vivem na escuridão em seus relacionamentos? Casais não conseguem mais ver a solução para os seus problemas conjugais. Quantos casais, até mesmo dentro da igreja, passam por problemas e dificuldades e não conseguem mais achar a solução. Por quê? Porque deixaram de buscar a luz, deixaram de caminhar com Jesus Cristo. E agora as trevas começam a tomar conta. E elas chegam e dizem, pastor, eu não vejo mais solução. Pastor, eu não vejo mais isso. Pastor, eu não vejo mais aquilo. Meu irmão, minha irmã, quando você não consegue mais ver o sobrenatural, porque você vê o sobrenatural pela fé, quando você não consegue mais achar uma solução pela fé, você está envolto em trevas. A escuridão não mostra, não revela a solução. E as pessoas perdem a sua esperança. Não tem mais jeito, não tem mais esperança para esse relacionamento. Apesar de tudo que vocês passaram, tem. Não deixe as trevas tomar conta da sua vida. Quantas famílias estão destruídas pelos vícios, rumando de clínicas em clínicas, contudo, sem esperança e sem solução. Já passaram por todas as clínicas que são possíveis, fizeram todos os tratamentos, e apesar de tudo isso, não tem uma solução. E quando você não enxerga a solução, é porque as trevas estão te envolvendo. A única forma de você ver a solução, você precisa sair das trevas. Enquanto você permanecer nas trevas, você só vai de mal a pior. Vai cada vez mais para longe de Deus. Pessoas vivendo sem esperanças diante de enfermidades que lhes sobrevieram. Gastaram todos os seus recursos financeiros e muitas vezes não encontraram a cura e a solução. A Bíblia fala daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que já tinha ido por tudo que é lugar e ela já não tinha mais esperança. Mas ela ouviu falar de Jesus Cristo. E Jesus é a luz verdadeira que veio ao mundo. A solução para aquela mulher estava em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Se ela vivesse longe de Jesus, ela jamais iria encontrar a solução. Os meios naturais, as riquezas, as posses, não mudaram a vida desta mulher. Somente quando ela teve um contato com o sobrenatural, somente quando ela deixou as trevas de lado, ela conseguiu ser curada. Quantas pessoas vivem debaixo do caos financeiro, dívidas intermináveis, e as pessoas falam, eu não vejo como posso pagar, como posso quitar, como posso limpar esse nome ou aquele nome. Conheço a história de um casal que estava endividado, e eles disseram, pastor, eu jamais vou conseguir limpar este nome novamente. Trevas. E a solução para aquele casal foi quando foi manifestado a luz. Hoje vivem sem dívidas. Meu irmão, quando você não vê mais solução nenhuma, você precisa da luz. É um sinal de que você está em trevas. Em trevas. Nações vivem anos debaixo de guerras intermináveis, opressão, perseguição. Não há como escapar, não há como sair. Trevas. A morte sempre está à espreita, não há como fugir dela. Procure algo na escuridão, ache uma saída na escuridão, encontre um caminho na escuridão. Você acha que é fácil? Você acha que você consegue? Mas um lugar assim escuro realmente, um breu, você não consegue enxergar nada. E você vai tateando lá naquele lugar escuro para procurar algo, e sem que você queira, você já bate em algo, pode bater num cristal, já cai no chão, já quebra, já tem prejuízo. Porque as trevas ocultam, as trevas não revelam, as trevas não mostram a solução para a humanidade. Quantas pessoas fazem um monte de ações terríveis,
E quando questionadas o do porquê fizeram tais atitudes, tais ações, elas não sabem nem dizer o porquê fizeram, pois vivem no reino das trevas. Vivem no reino das trevas. Por que você fez isso? Não sei. Apenas manifestou a obra das trevas. A escuridão ou as trevas representam um reino de Satanás e seus demônios, cujo único propósito é roubar, matar, destruir. Todo aquele que vive em trevas, ele vive debaixo do governo do diabo, de Satanás e seus demônios. E ele só tem um propósito, não importa se é na sua finança, na sua saúde, se é no seu casamento, se é no seu relacionamento familiar, se é no seu relacionamento profissional. Se ele trouxer trevas para a sua vida, ele só tem um propósito: roubar, matar e destruir. Tirar a tua esperança. Para aqueles que viveram em trevas, a palavra diz, eles eram desesperançosos, eles não tinham mais esperança. Não tinham mais esperança. Eu quero deixar o terceiro aspecto para você, que diz, apesar de tudo isso, não há mais trevas. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, e resplandeceu a luz. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Deus é maravilhoso. Apesar de tudo que o homem fez, faz ou ainda fará, Deus não leva em conta os pecados do homem, pois são frutos da escuridão. A luz, ela é a solução para as trevas nas quais as pessoas vivem. Se há trevas no seu casamento, permita que a luz adentre. Se há trevas no seu relacionamento familiar, permite que a luz adentre. Se há trevas governando as tuas finanças, traga as tuas finanças para a luz. A luz é a solução para o caos da humanidade. A luz, ela é a esperança. A luz é a solução. Seja lá o que foi que roubou a tua esperança, a luz traz de volta. A luz, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, a luz, ela tem um nome, ela se chama Jesus Cristo. Para as pessoas que viveram em trevas, raiou a luz. Para as pessoas que viveram em trevas, apesar de tudo que fizeram, desesperançosos, Deus diz, eu tenho a solução, e a solução é a luz verdadeira, é a luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Todos os homens. E essa luz, teu nome se chama Jesus. Jesus é a solução de Deus para a humanidade caída. Natal aponta para a pessoa de Jesus, para o amor de Deus, para a vida extraordinária no Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, haja luz na sua vida, haja luz na sua casa, haja luz no seu matrimônio, haja luz na sua família, haja luz no seu trabalho, haja luz na sua escola, haja luz na sua finança, haja luz na sua saúde, em tudo aquilo que você não vê mais solução, em tudo aquilo que você já perdeu a esperança, eu quero declarar, haja luz para todo aquele que vive em trevas, haja luz. As trevas não são o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer que você viva, que você caminhe, que você usufrua da luz. A luz manifesta a vida, a luz manifesta as cores, a luz manifesta a alegria, a criação de Deus, o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. E ela quer tocar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, louvado seja o nome do Senhor, porque apesar de tudo que nós fizemos, mesmo que nós tínhamos vivido nas mais densas trevas, sem esperança, sem solução, o Senhor manifestou luz na nossa vida. O Senhor trouxe vida na nossa vida. O Senhor mudou, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais e nós podemos contemplar o sobrenatural, o extraordinário, o maravilhoso de Deus. Eu quero declarar nessa noite para aquele que vive em trevas, haja luz sobre a sua vida. Haja luz sobre a sua vida. Abra a sua vida. Receba Jesus.
ande com Jesus, viva com Jesus, manifeste a vida e a obra de Jesus por onde você for. O beneficiado será você, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, papai querido. Amém. Permaneçam abençoados.